moçada! Tudo bem, galerinha? Mediação Terceirão! Vamos juntos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa. Juntos aqui, eu, professora Pura Moreno, e, claro, a minha parceira, nossa querida Madinha, professora Márcia Ramos. Madinha, diz aí para o nosso estudante, nós já estamos na unidade 3, estamos aí já em reta final, não é isso? Exatamente. Muito bem. E agora nós vamos para mais uma aula de quê? Olha só, de colocação pronominal. A posição do pronome, que pronome é esse? Pronome átono, pronomes oblíquos, átonos. Mas vamos lá, a temática da aula, né, para ficar melhor, para entender bem. Ok, aula 54.1, colocação dos pronomes pessoais átonos. Vamos ver o emprego de próclise, mesóclise e ênclise. Beleza. E locuções verbais. Aula 54.1. Habilidade, identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos, pontuação ou outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem, beleza? E a aula iniciando com o texto atual, a temática: crianças com autismo podem desenvolver talentos específicos. Uma das maiores preocupações das famílias que estão no universo particular do autismo é com o futuro dessas crianças. Elas devem ir para a escola regulares ou especiais. E, quando crescerem, vão ter condições de conseguir um emprego? O autismo afeta quase todos os aspectos do comportamento: a fala, os movimentos do corpo, o interesse por amizades, a vida social, as emoções. O mundo autista é muito variado. Vai dos que nem falam até aqueles com habilidades incríveis. Como educar crianças com necessidades tão diferentes? Colocá-las em escolas comuns ou especiais? Como concluir no mercado de trabalho pessoas com tanta dificuldade para compreender as intenções dos outros? Inclusão é o tema do último episódio da série Autismo, Universo Particular. Aqui, ó, um gênero mostrando para vocês a questão, ó, por dentro do autismo. De 1 a cada 59 crianças é diagnosticada com autismo. A cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos. O autismo é caracterizado por déficit na comunicação e na interação social, comportamentos e movimentos repetitivos e estereotipados. Os primeiros sinais podem ser identificados geralmente a partir dos 8 meses de idade. Beleza, muito bem. Então, estudante, esses 2 textos aí para vocês com a temática, né, autismo. Lembrando que trazendo para você como conhecimento aí para ampliar, né, seu conhecimento do mundo, mas lembrar que vejam que 2 temáticas, um no gênero totalmente um texto informativo, que é o texto 1 aqui, certo? E as informações com a temática autista aqui nessa peça publicitária, trazendo para a gente as informações. É importante que você consiga fazer as leituras corretamente, focar no que diz exatamente sobre a temática, porque exatamente no Enem ele traz os textos de apoio para a redação, né? A redação, para você construí-la, temos aí o tema e o Enem disponibiliza até 3, né, textos de apoio. Geralmente ele vem em infográfico, vem em texto informativo, ou vem em poesia, ou vem assim como uma propaganda, um texto indutivo, certo? Então é importante, por isso estamos aí trazendo para colocar você inteirado, para não ter nenhum susto quando chegar essa avaliação, tá certo? Muito bem. Ok, vamos lá então. Agora a colocação pronominal, olha só esse esquema de estudo para você
tá certo? A gente já trouxe aqui formado, tá? Olha aqui nós temos próclise, ó, em gerúndio, com oração optativa e exclamativa, com palavra atrativa, advérbio, pronome, conjunção subordinativa. E a mesóclise, olha só, com verbo no futuro, né? Que esse futuro pode ser do presente ou futuro do pretérito. Ênclise, com verbo que inicia a oração. Aí a colocação pronominal é a colocação, né, do pronome oblíquo ato. Lembra lá? Meter-se nos vos. Belezinha? Os pronomes oblíquos. Átonos, átonos. Então, vamos aqui. Colocação pronominal. É o estudo da posição adequada dos pronomes oblíquos átonos que eu havia falado antes. Tome nota, amadinho. Quais são esses pronomes? Me, te, se, o, a, le, os, as, les, nos e vos. Ok? Trata da colocação dos pronomes clíticos, né? Meter-se, ou, as, le, nos, vos. São 3 posições que vocês vão ter que ficar atenta. Primeiro, quando aparecer antes do verbo, eu tenho o quê? A próclise. Olha só. Não me abandone. Aqui, você lá naquele esquema que a gente passou no início, fala assim de palavras atrativas. Aí, qual é a palavra atrativa que aparece? É o não, que tem sentido negativo. Quando aparecer uma palavra negativa, o pronome vai ficar antes do verbo. No meio do verbo, eu vou ter com os verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Temos aqui, ó, receber-vos-emos para o jantar amanhã. Olha só, no meio. E a ênclise? Depois do verbo, entregou-nos os presentes. Verbo e depois, e por quê? Não pode iniciar frase, não pode iniciar oração com o pronome oblíquo ato. Ó, nos entregou os presentes. Não pode, tá bom? Tem que começar o pronome oblíquo, não se inicia a oração, tá bom? Não pode, não deve, beleza? Próclise. Usa-se a próclise, vamos lá. Primeira situação, nas orações negativas, sem pausa entre palavras de negação e o verbo. Por exemplo, não me abandone. Nunca me deixe só. Ninguém me viu aqui. Nada me fará mudar de ideia. Não veio e nem me telefonou. Então, o que você observou aí? Ó, várias palavras, né? Com sentido que negativo. O não dando ideia de negação. O nunca também. Ninguém, nada e não e nem veio ou nem me telefonou. Então, próclise nas orações negativas, sem pausa, né? E entre a palavra negação e o verbo. Qual é a palavra de negação? O não. Aí o me ficou aí, ó, o verbo, nunca e o deixe, né? Ninguém e viu, nada fará e nem e telefonou. Belezinha? Você conseguiu identificar? Ótimo, então tome nota. Agora outra situação, nas orações exclamativas. Macacos me mordam. Olha só, tá exclamando, né? E nas orações optativas, Deus nos ajude. E nas orações interrogativas, iniciada por quem? Por pronomes ou advérbios interrogativos. Ó, quem me chamou? Onde me viste? Então, aí eu tenho quem é o pronome,
o onde, né? Ó, onde pronome, né? Advérbio, pronome relativo, beleza? Então, vamos lá e vão tomando nota. Volta um pouquinho. Vamos lá, olha só. Onde e quem, pronome interrogativo e assim, marcando aí para vocês, beleza? Agora, outra situação, nas orações subordinadas. Lembram que vamos ter a oração principal e a oração subordinada. É nessa subordinada que nós vamos aí agora ter atenção. Quando me viu, ó, quando me viu, sorriu para mim. Eu poderia colocar assim, ó, sorriu para mim quando me viu. Olha só. Tá na parte que a oração tá subordinada. Subordinada a quem? A oração principal. Ou seja, porque tá comprando sintaticamente o sentido da oração principal. Ela virá se a convidarmos. Olha só, se. Olha aí a conjunção aí, ó. Ah, esse azinho aí, ó, é o pronome átono. Com advérbios ou pronomes indefinidos, também sem pausa entre ele e o verbo. Olha os exemplos. Aqui se aprende português. Ó, aqui dá ideia de quê? Ó, de lugar. Aqui é o advérbio. Mas aqui, ó, vírgula, aprende-se português. O que aconteceu aí, ó? Houve uma mudança. Colocou uma pontuação ali, no caso da vírgula, né? Automaticamente ocorreu o quê? A ênclise. Deixou de ser próclise, porque a próclise é antes do verbo, e aqui ficou o quê? Ênclise, porque não pode iniciar a frase com pronome oblíquo. Aquilo nos agrada, aquilo, né? Então, aí tá marcando o pronome e então ocorre o quê? A próclise. Com a preposição em, mais o verbo no gerúndio. Aí você pergunta, gerúndio? É, quando aquelas formas nominais terminadas em quê? NDO, que o particípio é adoído e o gerúndio é o quê? NDO. Então, em se tratando, em se comentando, caso seja discreto. Olha a terminação, tá? Olha a preposição aí, ó, em. Então, ele vai o quê? Atrair o pronome para antes do verbo. E o verbo tá o quê? Tá na forma nominal gerúndio. Beleza? Mesóclise. Usa-se com o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. Por exemplo, devolver-me-á o livro amanhã. Deixar-te-ia sozinha se você pedisse. Ok, aqui a gente já lembrou dos versos parnasianos, né? E nas escritas de Machado. Que você vai encontrar muito nessa essa produção culta, né? Totalmente rebuscada, usando corretamente aí a estrutura frasal, oracional, mesóclise, certo? Exatamente. Então, toda vez que você perceber que o verbo é no futuro do presente, é no futuro do pretérito, ocorre o quê? Mesóclise, mesóclise no meio do verbo. Como assim no meio do verbo? Tá ali marcado, amadinho, ó. O verbo é devolverá. Só que eu vou para onde? No R. A partir do verbo, você para lá no R, aí encaixa o pronome e depois dá sequência e finaliza, tá bom? Ó, deixar, parou no verbo, aí encaixa o pronome e termina e coloca a terminação verbal, beleza? E a ênclise? Usa-se
com o verbo no infinitivo e com o verbo que iniciam a oração. Então, vamos aí ao primeiro exemplo. Com verbos no infinitivo. No infinitivo, aqueles verbos que têm aquelas 3 terminações. A primeira conjugação, né? Segunda conjugação que termina em e a terceira conjugação, os verbos vão terminar em ir. Pronto. Toda vez que você lembrar desse infinitivo, pertence à conjugação verbal, né? Vamos lá então, com aí os verbos no infinitivo. Viver é adaptar-se. Olha só. No início, na oração, mostrou-me o livro, retirou-se calado, deixando-me só na sala. Agora você vai observar aí o seguinte, amadinhos. Como a gente já falou aqui, não pode iniciar a frase, não pode iniciar a oração com pronome oblíquo, tá bom? Então aí, ó, mostrou-me, ó, não me mostrou. Retirou-se, se retirou, não pode, tá bom? E aí você vê aqui, ó, o gerúndio. Lá na anterior, o que aconteceu? Quando tá com gerúndio, ela fica antes, mas por quê? Aparecendo o quê? A preposição. E aqui não apareceu a preposição. Já começou diretamente com a forma nominal gerúndio, deixando-me só na sala. E na linguagem popular, né, no cotidiano, a gente fala o contrário, usa totalmente inadequada aí, né, essa estrutura, certo? Vamos lá, curiosidade. Nas orações intercaladas, o pronome pode aparecer também antes do verbo. Vamos observar essa questão das orações intercaladas. Atenção de olho aí, o pronome. Vamos aí, primeiro exemplo. Tão lindos, deixa-me, disse-me a mulher, são os teus olhos. Tão lindos, me disse a mulher, são os teus olhos. Então aí, neste caso, olha só, qual é a oração intercalada? Essa que está entre a pontuação, a vírgula, né? As vírgulas. Nós temos aí, ó. Então, essa parte aí que é a oração intercalada. Belezinha? Olha, observem aqui, né? O pronome. Tá? Que pode ser depois e também antes do verbo. Somente onde, amadinha? Nas orações intercaladas. Então, essa aqui é uma curiosidade que é para você gravar. Belezinha? Vamos lá. Seguindo, temos casos especiais e aqui vamos com os verbos no infinitivo. Quais são aí os verbos no infinitivo? Aquela dica básica, né? Aqueles verbos que terminam em ar, ir, né? Certo? Vamos lá então. Casos especiais com verbo no infinitivo precedido de preposição ou palavra negativa. Como fica isso? Ó, e usa-se, pode ocorrer o quê? Próclise ou ênclise, tá bom? Então, ó, no primeiro exemplo, eu estou aqui para te servir. E aí ocorreu o quê? Próclise ou ênclise? Aí você vai olhar para o verbo. Ó, tá antes do verbo, então é próclise. Estou aqui para servir-te. Ó, aí a ênclise. Então, ênclise, lembra, depois do verbo. Meu desejo era não o incomodar. Olha só, aparecendo aí a palavra negativa, passou para antes do verbo. Mas só que aqui também tem a palavra no infinitivo, né? O verbo no infinitivo, então ele também admite para ficar depois. O que você vai fazer? Já sabe o que é o O. Você, ó, meu desejo era não incomodá-lo. Vai perder o Rzinho. E você vai, em vez de ficar ou incomodar, ou vai ficar esquisito, né? Então fica incomodá-lo.
Agora também as locuções aqui nesse caso, certo? Não pode ficar fora. Falou do verbo, vai também tratar aí das locuções. Com as locuções verbais, primeiro exemplo aí, o verbo auxiliar mais o verbo principal sendo aí no infinitivo, ar, é, ir, né? Vamos entender que nós vamos ter ênclise no infinitivo. Exemplo, o diretor quer ver-te agora. Ênclise quer dizer? Olha só, depois do verbo. Ênclise no auxiliar. O diretor quer te ver agora. Ah, mas tem uma curiosidade. Qual é? Com ênclise no auxiliar, o hífen, olha só, é facultativo. O diretor quer te ver. O que é isso? Olha só, quando coloca o hífen, é sempre ou no meio ou depois do verbo. Quando for antes, não há necessidade do uso do hífen. E próclise no auxiliar. O diretor te quer ver agora. Olha só, antes com auxiliar é o quer, tá bom? Auxiliando o ver aí. Que é o verbo principal. Fácil, beleza, né? vamos então, seguindo. Vamos aqui, ó, para frisar novamente. Olha só, presta atenção com locuções verbais, né? Por verbo auxiliar mais verbo principal. Aqui é duplinha, ó. Verbo auxiliar mais verbo principal. Esse então, mais esse auxiliar mais o infinitivo. Ali eu tenho quer te ver, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, que está uma bagunça aqui. Vamos lá. Vamos deixar bem bonitinho aqui para o nosso estudante entender certinho. Então, quer é o verbo auxiliar, eu vou colocar VA, mais o verbo principal. Certo? E aqui, muito bem. Tá. Oi. Aí, ó, aí você tem aí, ó, no infinitivo, ó, quero, melhor, né? O diretor quer ver-te agora. E aqui na segunda, ó, o diretor quer te ver agora. Como foi falado, o uso é facultativo. De quem? Do hífen. Onde? No auxiliar. Quando ocorre o quê? A ênclise. Então, aqui, ó, o diretor quer te ver, sem hífen. Beleza? E na próclise também, ó. O diretor, né, te quer ver agora. Ok? Pronto. Agora. E agora, letra B, trazendo a questão do verbo auxiliar mais o gerúndio também. Como vai ficar? Temos a situação da ênclise no gerúndio, ênclise com verbo auxiliar e próclise com verbo auxiliar, certo? Então, vamos colocar aqui primeiro aqui o 2 e aqui o 3 da regra B, auxiliar mais gerúndio. Como é que fica? Então, os alunos foram retirando-se, olha só, aí ó, foram é auxiliar e retirando é o verbo principal, tá? A locução é verbal formada por gerúndio. Aí eu tenho aqui, ó, ênclise no auxiliar. Os alunos foram-se, olha aí, ó, foram-se é o verbo auxiliar, retirando. Próclise no auxiliar. Os alunos se foram retirando. Então, não esqueça, só você analisando aí, olhe bem para essa tela, que ênclise, pronome depois do verbo. Próclise, pronome antes do verbo. E a mesóclise é aquela que fica meso, lembra o quê? Meio. Muito bem. Ai, professora, tá difícil? Amadinho pode pegar várias gramáticas, vários autores, ó, e vão fazendo essa comparação. Beleza? Ah, não tô entendendo esse autor? Procura o outro, porque cada um tem uma maneira mais simplificada ou
menos simplificada para explicar essa questão. Ele pode encontrar, né, em pesquisas gramaticais, autores trazendo toda a análise, os alunos, sujeito, né? Aí nós vamos ter, além do sujeito, o núcleo do sujeito, né? O sendo determinante, artigo definido no plural. Aí vai trazendo essa análise, né? Aqui nós estamos direto no assunto, certo? Tá bom? Vamos lá. Seguindo, então, os estudos, vamos agora para a regrinha C, que é do verbo auxiliar, mais um verbo no particípio, também usando aí a ênclase e próclise. Vamos lá primeiro. As meninas tinham-se arrumado. Ênclase é o quê? No meio, né? A ênclase no auxiliar, né? Aí na 2, as meninas se tinham arrumado. O que aconteceu? O pronome ocorreu o quê? A próclise. Mas ficou antes do verbo auxiliar. Ok? No 2 é próclise auxiliar. E no 1 é ênclise no auxiliar. Quem é o verbo principal? O arrumado, na forma no que? No particípio. Beleza? Fácil? Muito fácil. Não é fácil não, professora. Colocação, olha só, a colocação pronominal respeita os 3, o quê? Tipos de posição que os pronomes átonos. Olha só, quais são os pronomes átonos? Me, te, olhei, nos, vos, os, as, lhes. Pura. Isso daqui. O aluno vai estar lembrando, sabe, lá no 9º ano, você já estudou essa colocação pronominal. Bem no início, né? Exatamente. Aí vai lá, Madinha. Eu tinha um mestre, maravilhoso. Ele chegava assim, colocação pronominal, meter-se nos vós. Aí você fica assim, o que é isso, professor? Onde é que vai? O quê? Meter o quê? Então era uma maneira que ele brincava com a gente pra gente poder lembrar, né, quais são esses pronomes átonos, né? Dá pra você fazer tipo um versinho, né? Vai de novo, Madinha. O meter-se nos vós? Aí, tá vendo? Aí você responde, o as leis. Olha aí, ó, bacana. Vai de novo. Meter-se nos vós? Os as leis. Então aí você já fica aí, ó, brinca aí com o seu colega, né, para lembrar dos pronomes oblíquos átonos. Sabendo já quais são eles, pronto, vai ser tranquilo para você localizar quando estiver aí fazendo análise para encontrar se é próclise, mesóclise, né, ou ênclise, tá certo? Exatamente, mas vamos lá! Ó, próclise, o pronome é colocado antes do verbo. Mesóclise, meso, o pronome é colocado no meio do verbo. E ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. E aqui a dica, Amadinho, vai anotando aí, ó. A Purita dizendo tá legal, né? Tá. Estão entendendo, Amadinho? Sim. Ah, é ótimo. E você já sabe aquela regra geral que não pode iniciar frase, oração com pronome oblíquo átono. No dia a dia, me empresta a tua caneta? Ó, a gente fala assim, me empresta. Empréstimo, tá? Dê-me. Olha aquele tem até um poema, né? Dê-me um cigarro. Olha só. Que aí, nada, né? Me dá o mulato diz mesmo, me dá um cigarro. Porém, temos que recordar aqui essa regra, certo? A hora que for escrever, usar corretamente, né, a próclise, mesóclise e ênclise. E aí, se você está apaixonado pela mina e você pelo gatinho, você diz: te amo. Não, você tem que falar eu, que é o sujeito, te, que é o pronome, amo, que é o verbo. O verbo está aqui
Acontece que o pronome oblíquo ficou antes do verbo, por isso que essa construção é próclise. Mesóclise. Amar-te-ei para sempre. Mas aí você tá tão empolgado, te amarei para sempre. Ah, minha filha, nessa hora, a regra, quando eu for mandar a carta, depois eu vou usar aí a mesóclise direitinho, né? Certo? Ênclise. Amo-te muito. Olha só que chiqueza, né? Lindo. Ah, mas se você encontrar alguém aí fazendo assim, né, essas declarações corretíssimas na linguagem coloquial, pela fé, deve ser neto lá dos parnasianos. Mas tranquilo. Importante. Pronome si e suas funções. O pronome si pode ter a função de objeto direto ou, por vezes, objeto indireto, em orações em cuja voz verbal é reflexiva. O que vem a ser essa reflexiva? Olha né? só, reflexiva. Ó, você pratica, que tá aí, né? E leva, vai, fala aí. Reflexiva, pratica, o sujeito. Pratica e sofre ação. Por exemplo, aí, quando você está se arrumando para ir para a escola, né? Você tem que ir topzera da galáxia. Vai ao espelho, fica se olhando, ó, se olhando. Viu? E dá... E ó, eu me penteando, ó, eu me penteio. Certo. E assim vai. Aí você corre pra geladeira levar seu lanche, né? O que que acontece? Você vai cortar um pedacinho daquele queijo delicioso para levar e aí você... De repente se fere, se corta. Eita, eu me cortei, Madinha. Então você praticou e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, ó, queimou-se quando estava preparando o jantar e animou-se para ir à festa. Então, aí é o pronome reflexivo. Agora, o pronome si também ele pode ter a função de sujeito indeterminado. É outra situação. Procura-se cãozinho, alugam-se casas. Aí, no caso, nós temos o quê? Esse si, né? Ele tá, o quê? É uma partícula passivadora, tá certo? Que eu posso dizer assim, transformar para voz passiva. Casas são alugadas. Cãozinho é procurado. Esse si é o quê? Partícula passivadora. Os exemplos anteriores era com si, com índice de indeterminação do sujeito. O pronome si pode ainda ter função simplesmente para realçar o discurso. Olha só, lá se vai a minha chance de ganhar na loto. Só deu ênfase, né? Tá? Só ampliou aí, só exagerou, vamos dizer assim, tá? Segundo exemplo. Foi-se embora se dizer nada. Realçando o discurso, usa-se bastante, ó, né? Lá na sua redação. Colocação do pronome e regência. No conceito, vamos entender que os verbos transitivos indiretos solicitam complementos com preposição, enquanto que os verbos transitivos direto solicitam complementos sem preposição. Então, observe aqui, ó. Os pronomes oblíquo ou a, ler, desempenham um papel de objeto direto e indireto, respectivamente. Mas olha só, tome nota. Informei o professor. Informei-o. O que você vai observar? Esse ozinho aí, ele é o quê? Objeto direto, não tem preposição. Agora, informei ao professor. O que aconteceu? Informei-lhe. Então, esse lhe, ele sempre terá a função de objeto indireto. Por isso, amadinho, ó, tome nota. Ok? O emprego desses pronomes deve atender às solicitações da regência e da colocação pronominal. Por exemplo, eu nunca lhe disse que o
amava, disse-lhe a verdade, ama-o muito. Então, amados alunos, vocês observaram, né? Aquela L nunca lhe disse que o amava. Ó, nunca. O lhe ficou antes do verbo. Por quê, amada? Porque apareceu o quê? O nunca, que é uma palavra atrativa que vai atrair o verbo para antes. Belezinha? E disse-lhe a verdade. Por quê, amada? Porque não pode iniciar a oração com pronome oblíquo. E então aí ocorre o quê? A ênclise. Beleza? Ok, então, é isso. E vamos aguardá-los, claro, né? Agora, mais um pouquinho, a gente vai rever. Calma, tenha calma, lá na revisão, né, amadinha? Ele vai ter oportunidade de ver isso aí. E aí? Achou que estava difícil, né? Mas não é. Basta se acalmar, respirar, receber aí direitinho as orientações. Veja que quando a gente não compreende de primeira mão, a gente se assusta, né, amadinha? Diz, ai, meu Deus, tá tão difícil isso. Não, não é para ninguém falar que português é difícil. Vejam que nós estamos falando de um assunto que nós utilizamos no dia a dia, a nossa linguagem no cotidiano, esses pronomes oblíquos no lugar inadequado, não é isso, amadinha? E agora, com esta aula, estamos fortalecendo esse conhecimento que quando você for produzir seu texto, esquece a linguagem coloquial e vai só utilizar a linguagem formal, principalmente no seu texto dissertativo argumentativo, certo? E colocar aí esses pronomes oblíquos certinho, sendo aí dentro da função, como ênclise, próclise e mesóclise, tá certo? Então, valeu! E até a revisão. Vai!